Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o recurso para trabalhar com planos inclinados, ok? Para a gente conseguir fazer extrusões, fazer revoluções, até mesmo retirar material a partir de uma peça cilíndrica, ok? Porém em um plano inclinado. Eu vou estar utilizando como referência, pessoal, um PDF do Mauri Jones Albuquerque. Na verdade é um PDF onde ele explica a criação de uma bomba flangeada. Eu vou estar executando somente uma peça, ok? Se vocês gostarem aí, deixem no comentário que eu explico a execução das outras montagens. Mas eu creio que para vocês que já estão acompanhando nossas videoaulas, não vai ter aí dificuldade, ok? Então aí, deixei o link na descrição do vídeo, acessem, veja como que é o conjunto completo e eu vou trabalhar em cima de uma peça somente hoje. Bom, eu vou começar aqui, pessoal, criando o meu esboço 2D e como sempre, eu vou selecionar o plano que mais me agrada aqui para desenhar, ok? Dependendo aí da sua situação, X, Y, assim por diante. Para esse processo, hoje eu vou selecionar o plano ZX, simplesmente uma comodidade de quando eu apertar o F6 para ele fazer o isométrico, já sai a minha peça na posição correta, ok? Isso não indifere para os outros planos, pelo contrário, todos os planos são corretos. Bom, essa peça ela é baseada em alguns círculos. O primeiro círculo ele tem o diâmetro 64, ok? Essa é a primeira referência. E o meu segundo círculo tem o diâmetro de 76. Bom, eu não vou utilizar a peça por completa, eu vou utilizar somente 1/4 desses círculos. Então eu posso fechar aqui uma linha, ok? E a partir do centro, pessoal, eu vou fazer aqui uma espessura com um offset utilizando 5 milímetros, que é a espessura total da peça. O comprimento dessa linha de construção será 50. Ok? Posso realizar algumas linhas aqui para fazer o meu comando trim. Ok? E a peça aí vai tomando forma. Então eu tenho os dois raios. Tenho aqui a minha aba de espessura. Ok? Pronto. Essa é a minha peça inicial. Eu vou executar o comando de revolução, que é o comando que nós sempre utilizamos para fazer peças cilíndricas. E o eixo de revolução vai ser esse meu eixo que está na parte superior do meu próprio esboço. Quero colocar em 360 graus e está finalizado. Bom, pessoal, essa aqui, teoricamente, é a nossa parte superior da flange, ok? Percebam, pessoal, que essa minha peça, ela mantém os pontos de origem em relação ao ponto 00. Por exemplo, se você vier aqui na árvore e abrir a pasta de origem, o plano YZ está ativo, o plano XZ está ativo e o plano XY está ativo. Além desses itens, alguns eixos principais também estão ativos, o plano X, o plano Y e o plano Z, que está na minha vertical da peça. Galera, para trabalhar com sistemas de planos inclinados, a melhor maneira é selecionar um eixo e uma superfície de referência, ou seja, um plano. Nesse caso, eu vou selecionar o meu plano X, ok? Para ficar mais fácil, eu vou deixar ele visível na minha área de trabalho. Percebam que ele está num tom de amarelo, mas quase imperceptível. Quando eu passo o mouse, ele fica ali num tom de vermelho. Então, dentro da minha aba Modelo 3D, pessoal, no grupo Operação de Referência, eu vou selecionar o meu item de ângulo com plano ao redor de uma aresta. Nesse caso, basta eu selecionar a aresta que eu desejo, ok? E um plano de referência. Nesse caso, o plano de referência, eu vou selecionar o XZ. E agora ele me pede em relação ao ângulo. Percebam que, olhando na lateral, esse plano foi criado a 90 graus. Eu posso vir nesse campo de modificação e preencher o ângulo, por exemplo, 30 graus. Ele criou o plano exatamente a 30 graus em relação ao meu eixo e ao meu plano de referência.
tem uma seta alaranjada, eu posso movimentar essa minha seta e ele vai movimentando o plano. Para esse exercício, o plano de criação é 45 graus, ok? Então, automaticamente ele vai criar um plano inclinado na minha peça. Eu confirmo, aceitando essa minha opção, ok? E agora, eu vou desenhar minhas peças em cima desse plano? Não. Você terá que criar um plano a partir dessa sua referência com a distância que você deseja. Por exemplo, a partir desse plano de referência, a sua superfície de furo inclinado vai ter 45 ou 40 milímetros. Como que você pode ativar? Aqui é simples. Você ativa o seu comando de plano, ok? Normal. Deixa eu só voltar porque apareceu aqui a mensagem para salvar, o pessoal não viu. Plano de referência normal, ok? Não precisa selecionar nenhum outro. Ou você pode pegar o deslocamento a partir do plano, que é a mesma coisa. Esse primeiro método você clica no plano e arrasta. O segundo ele já vai trazer para você com a opção de distância, ok? Bom, plano selecionado, ok? Falta agora colocar a minha distância, o quanto que eu desejo. Para esse caso aqui, será 42 milímetros. Beleza, pessoal? Então, percebam agora na minha lateral que eu tenho dois planos de referência. O meu primeiro plano, que foi criado sempre ao eixo central, e o segundo plano, que foi criado paralelo. Então, esse segundo plano é onde eu vou desenhar o meu esboço, aonde eu vou executar todos os meus comandos, ok? Vou apertar o F6, vou ativar o meu comando de esboço e eu vou selecionar esse meu plano. Perfeito? Bom, a partir de agora, pessoal, percebam que no fundo a minha peça está representada, porém ela está com um ângulo. Não se preocupem com isso, executem normalmente o seu esboço porque ele está no plano correto. Eu vou executar sempre aqui, ó, no centro da peça. A sua orientação poderia ser em outro ponto, mas nesse exercício é nesse ponto 00, onde ele encontra todos os eixos, ok? E aqui eu vou fazer um cilindro com 25 milímetros de diâmetro, correto? Eu vou encerrar o meu esboço e olha só que legal. Esse círculo está um pouco afastado dessa minha superfície, ok? Eu vou ativar o meu comando de extrusão, ele já vai entender que o círculo que eu desenhei por último é a peça que eu quero extrudar, porém eu quero inverter a direção. Eu vou ativar aqui, pessoal, em direção 2 para ele ficar para baixo, ok? Galera, essas aulas de extrusão, não se preocupem, para quem não aprendeu ainda, volte nas primeiras videoaulas. Essa é a 40ª aula já de Inventor, onde estou ensinando alguns recursos um pouco mais avançados, ok? Então, se o comando extrusão ainda está um pouco difícil de se entender, volta às videoaulas, acompanhe a extrusão, vai ficar muito mais claro para você toda essa janela, ok? Bom, segundo passo, se eu colocar distância, pessoal, se eu colocar uma distância qualquer, essa minha extrusão pode ultrapassar a minha peça. Por exemplo, colocar aqui 30 milímetros, ó, ela ultrapassou. Fica algo irregular, algo que não é verdadeiro, porque eu quero que a superfície interna fique toda arredondada. A melhor opção é até o próximo corpo. Eu posso pôr até e seleciono a superfície desejada, ok? Ou então, se eu tiver com uma preguiça de selecionar planos, eu posso clicar para seguinte, que ele mesmo já interpreta com um próximo corpo. Não preciso selecionar planos, ok? Então, confirmo com OK. E agora sim, eu já tenho a minha superfície com um plano inclinado. Eu vou desligar a visualização dos planos, pessoal, para ficar muito mais fácil a nossa interpretação. Então eu vou na árvore de criação, clico com o botão direito em cima do plano e desabilito a visibilidade, ok? Eu vou mudar aqui um pouco a forma de visualizar, para eu enxergar as arestas. E vou mudar a cor aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais bonito, ok? Pessoal, essa peça, eu ainda tenho que executar um furo aqui. Bom, os outros comandos, por exemplo, criar esboço, eu já posso selecionar esse plano como referência. E a partir desse plano, eu posso executar todos os meus esboços. Por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar um ponto como referência para eu executar um furo.
Então o comando de ponto ele vai auxiliar o nosso comando de hole, que é comando de furo. A partir dele eu ativo o comando de furo, ok? Ele já entendeu que aquele ponto selecionado é o comando que eu desejo. Eu vou selecionar o item roscado, ok? Para o comando de furo. Pessoal, eu já falei sobre roscas, ok? Nos nossos vídeos. Acompanhe aí o nosso canal do YouTube que você vai entender certinho o comando de furo. Nesse caso, eu vou utilizar o meu sistema métrico com a dimensão de M16. Então, ele já vai trocar aqui toda a minha simbologia. Nesse caso, mão direita, ok? O item será passante, não terá restrições com superfícies e nem altura, somente eu vou colocar o diâmetro da minha norma. Vou confirmar com o OK. Perfeito? Então, o meu item aqui já está com o sistema de rosca. Beleza? Bom, e se eu quiser fazer uma flange quadrada em outro eixo de referência, em outro plano de referência? Eu vou repetir o processo, só que agora para o lado ao contrário. Em vez de ser para o meu lado direito da peça, vai ser para o meu lado esquerdo. Então vamos lá, pessoal. Aqui agora ó, eu vou ativar de novo em relação ao meu eixo X, ok? E eu vou ativar novamente em plano XZ. Então, referência aqui de planos com ângulo, com plano ao redor de uma aresta. A aresta será o eixo X e o plano será o XZ. Bom, percebam que o plano agora, pessoal, já veio para outra orientação, devido ao lado que eu selecionei a minha face. Se eu colocar 45 graus, pessoal, ele já também colocou 45 graus, ok? Que será o mesmo exemplo. Só que olha só, se eu colocar 45 graus, eu vou estar orientado a fazer a mesma direção dessa superfície, elas estão paralelas. Só que não é isso, pessoal, que eu desejo. Então, os meus 45 tem que estar para o outro lado. E se eu colocar menos 45, ele inverte isso para mim. Ele troca o referencial de 0,0 de rotação. Então, menos 45 para criar um plano paralelo aqui desse meu lado esquerdo. Ficou um pouco complicado? Não se preocupa que eu já vou criar o plano e vocês vão entender o porquê da inversão. Eu vou confirmar com OK. Perfeito. E dentro do sistema de plano, eu vou selecionar paralelo ao plano através de um ponto. Então, eu seleciono um plano, arrasto a minha direção, e aqui agora será menos 50 milímetros. Perfeito? Então, olha só. Mesmo o plano estando inclinado, ele está paralelo a outra superfície, ele está oposta, fazendo como se fosse um perpendicular com o plano inicial que eu desenhei esse primeiro furo. Ok? Eu vou repetir o processo de criar esboço. Ok? Só que ele inverteu aqui a minha peça, ele está agora para o lado de baixo. Eu posso fazer rotações para tentar melhorar esse meu processo, ou eu aperto o F7, que ele literalmente corta a minha peça, deixando somente o plano visível. Nesse caso não vai atrapalhar muito. Eu vou fazer aqui ó, no 00 do meu desenho, um círculo com um diâmetro de 32 milímetros. Quando eu volto para o 3D, o meu círculo já está desenhado, ok? Eu vou finalizar esse meu esboço, vou ativar o extrusão e simplesmente vou colocar para o seguinte, não me preocupando com a superfície que está a encontro dela. Pode ser reta, cilíndrica, indifere, pode ter qualquer formato que ele vai se adequar, ok? Beleza, pessoal, eu vou desabilitar a visualização desses dois planos que eu não preciso mais na minha peça. E olha só, agora eu vou desenhar uma flange quadrada aqui nessa superfície. E como que eu faço isso, pessoal? Eu posso ativar o comando de esboço e selecionar a superfície que eu acabei de desenhar. Ela está inclinada, porém os planos são rebatidos para ficar paralelos à minha tela. E aqui eu vou desenhar um retângulo com a dimensão de 50 por 50 milímetros. Então 50 por 50, exatamente no centro deste meu círculo. Ok? Eu vou ativar o comando de extrusão com a espessura de 6 milímetros. Perfeito? E agora sim a minha peça já tem uma superfície inclinada com uma extrusão. Bom, falta o que agora, pessoal? Fazer um furo nessa minha superfície e fazer o arredondamento de aresta. Bom, para fazer o furo eu vou repetir o processo do item de furo que eu fiz anteriormente. Eu vou ativar um ponto, ok? Desenho esse ponto na minha peça com o próprio comando de ponto.
eu encerro o esboço e ativo o comando de furo, ok? Nesse caso, o meu furo será passante, porém não terá rosca, ele simplesmente será um furo ali liso, ok? Vamos dizer assim, e o diâmetro dele será 16 milímetros, ok? Terminação passante, então não vou me preocupar mais com esse meu furo. E agora sim está na minha peça. Bom, eu vou fazer agora, por último, o arredondamento, perfeito? Com a dimensão de 8 milímetros, ok? Só para finalizar o meu esboço. Professor, posso fazer extrusão a partir desses planos? Pode. Um exemplo aqui, ó, seria se eu fizesse furos, né, a partir dos raios que você fez, ó, e eu fizesse o comando de extrusão com o item de subtração de material. Então, extrusão, normalmente, ok? Ao invés de eu fazer como adicionar material, eu vou remover esse material e eu vou colocar aqui ou a espessura de 6 ou até esta superfície inferior. Caso eu aumente aqui a espessura da flange, ele não vai mudar o meu posicionamento, ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. A única coisa que faltou para essa peça são os furos que estão ao redor. Nesse caso aqui eu vou utilizar o sistema de furo novamente, porém não vou precisar do meu plano inclinado, ok? Basta eu ativar o comando de sketch, ok? Eu vou desenhar um ponto exatamente no centro dessa minha aba. Se essa minha aba aqui está com 12,33 milímetros, é o que ele tem, eu não preciso me preocupar com coda. Eu posso desenhar uma linha de referência, ok? Uma linha de construção. E a partir dele eu desenho um ponto, exatamente no centro, ok? É a maneira mais fácil de se localizar ali o midpoint. Finalizo o meu esboço, ok? E ativando o meu comando de furo, eu vou fazer agora um furo com um rebaixo, ok? A dimensão maior será 9 milímetros, a dimensão menor 6 milímetros e a altura do meu rebaixo será 1,5 milímetros, ok? Lembrando, eu já fiz uma videoaula explicando o comando de furo, ok? Para quem perdeu é só voltar aí que já tem na nossa videoaula. Vou finalizar com o comando ok, e esse furo com rebaixo eu posso replicar ele fazendo uma cópia circular em torno do meu eixo. Quantos furos eu vou precisar? 6. Então dentro da minha aba modelo 3D, do grupo padrão, eu tenho o meu comando padrão circular, ok? Dentro de operações, eu vou selecionar a operação que eu acabei de executar, que foi o furo rebaixado. O eixo de rotação será a superfície cilíndrica desse meu item, ok? E aqui eu posso colocar 8 peças, 10 peças, 20 peças, a quantidade que eu necessito. Porém, como é padronizado alguns sistemas de flange com 4, 6, 8 furos, essa peça terá 6 furos. Perfeito? A furação está completa. Na parte inferior, para finalizar esse meu processo, para encerrar de vez, eu vou só executar um círculo com o diâmetro de 70 milímetros, fazer uma extrusão com aproximadamente 1,5 milímetros, que é para fazer a parte de vedação. Galera, é isso aí. Essa foi a nossa videoaula, ok? Foi mais um exercício explicado do que comandos e aplicações. É diferente essa videoaula porque eu vou executando uma peça e vocês vão analisando a maneira que eu executei essa peça e vocês podem copiar aí com os projetos de vocês. Bom, deixe o seu comentário se você gostou desse estilo de vídeo, ok? E como eu falei, eu estou utilizando aqui um PDF do Mauri Jones Albuquerque. Então, essa é uma peça de referência que eu encontrei na internet. Existe uma outra peça cilíndrica para esse conjunto. Essa peça era um pouquinho mais complexa do que a outra, então eu resolvi fazer essa para a nossa videoaula. E eu espero que vocês tenham gostado, ok? Nossos recadinhos de hoje. Galera, gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Deixa o seu comentário porque isso é muito importante para mim, porque eu vejo aonde eu tenho que melhorar cada vez mais e mais, ok? Compartilhem, pessoal, esse vídeo no Facebook, no Twitter de vocês, aonde vocês costumam publicar
referências. Então compartilhe isso, porque acaba ajudando mais e mais pessoas, ok? Bom, espero que eu tenha ajudado. Vou encerrando a transmissão. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Por hoje é só. Fui!